Olá e bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Pod Mais Amor. Eu sou a Andreia e este é o Pod Mais Amor que gravo em conjunto com a Catarina. Hoje quero trazer-te uma distinção fundamental, a diferença entre autocompaixão e indulgência, entre o verdadeiro autocuidado e aqueles gestos que parecem cuidado, mas na verdade são apenas uma fuga ou distração. Quantas vezes já disseste a ti mesma: preciso cuidar de mim, e acabaste a fazer scroll no telemóvel até às 2 da manhã? Ou a comer o que aparece no armário sem sequer estás com fome? No momento, até parece um conforto, mas no dia seguinte sentes-te ainda mais cansada, vazia ou até mesmo culpada. Este é sobre esta fronteira subtil que vamos conversar hoje. Senta-te, relaxa e espero que gostes. Olá, Catarina! Bem-vinda a mais um episódio. Olá, Andreia. Cá estamos então para falar sobre um tema que, que abordamos noutro episódio, não é? Mas que achamos que devíamos dedicar só uma conversa a isto, porque realmente é uma dificuldade, é difícil, ou é uma linha muito ténue, não é? Perceber se realmente eu estou a ter um determinado comportamento para cuidar de mim ou estou simplesmente a adiar ou, Uhum, não é? Ou a procrastinar algo, e então aí não estou a cuidar de mim, não é? Pronto. E uhum, uhum, então hoje íamos aqui falar um bocadinho, sobre isto, não é? Porque às vezes, hum, será que estamos a cuidar de nós ou estamos só a fugir de algo, não é? uhum, uhum. E como é que nós sabemos, não é? Como é que às vezes nós falamos muitas vezes, enquanto mulheres, sobre a importância de saber parar, não é? De saber Uhum. não estar sempre em modo tarefa, não estar sempre em modo função e saber relaxar e ficar sem fazer nada. E eu não sei se te apareceu essa dúvida, tenho quase certeza que sim, não é? Ao acompanhar mulheres, mas a maioria das clientes que eu trabalho o autocuidado, e aqui sobretudo clientes mulheres, que têm muita dificuldade em relaxar, em parar, em ter um hobby, que seja leve, que não tenha um propósito específico a não ser o, relaxamento, a diversão. Surge sempre esta pergunta em algum momento da conversa, que é: como é que eu sei que estou a parar porque preciso descansar e preciso de relaxar, ou que não estou a cair numa indulgência, ou que não estou a ser indulgente comigo, não estou a permitir-me ficar numa zona, de conforto ou até numa zona de procrastinação. Qual é a diferença, não é? E esta dificuldade é mesmo engraçada, não é? E eu acho que não há uma resposta simples para ela. Talvez a única resposta possível seja: só tu vais poder saber isso. Mas acho que podemos trazer aqui alguns conceitos e algumas partilhas que ajudem nesta viagem, que ajudem nesta viagem de autodescoberta e de autoconhecimento de o que é que eu estou a fazer? Estou a cuidar de mim ou estou a pôr-me de lado, não é? Ou estou ali a permitir-me entrar em comportamentos que não são bons para mim, não é? Então, acho que a primeira coisa que podemos começar é por definir aqui a autocompaixão e também indulgência. E eu gosto, a minha grande referência, assim, quando falo de autocompaixão, é a Christine Neff, que é uma investigadora e uma autora que estuda muito a autocompaixão. E ela descreve a autocompaixão como esta atitude gentil para connosco. E esta autocompaixão, esta atitude gentil para connosco é composta assim como três elementos. O primeiro é a bondade, é sermos bondosos connosco, não é? E bondosos não é desresponsabilizar-nos, mas falarmos de uma forma amorosa, como falaríamos para alguém de quem gostamos, como falaríamos com uma amiga, quando nos está a contar de uma dificuldade, de um problema seu, de um erro seu, como é que nós falaríamos com amor nesse momento, não é? O outro elemento é a humanidade comum, não é? Esta sensação de humanidade compartilhada, de experiência compartilhada, que é: tu não estás sozinha, não és a única pessoa,
a entrar em vícios, não és a única pessoa a fugir das tuas emoções, não és a única pessoa a ter comportamentos de aliviar o stress que, quando permanecemos neles, podem se tornar prejudiciais, não és a única com a dificuldade de distinguir muitas vezes uma coisa da outra. Não és a única que entra em piloto automático, não és a única que falha, que erra, que procrastina. Isso tudo faz parte da experiência humana, não é? Todos nós fazemos isso de forma mais consciente ou mais inconsciente, de forma mais frequente ou menos frequente, mas todos nós fazemos isso. E o terceiro elemento aqui desta autocompaixão é o mindfulness, o estar presente, com aquilo que estamos a sentir. Mas uma coisa muito engraçada é quando falamos desta questão do entorpecimento, nós achamos que é sempre fuga das emoções, não é? Mas não necessariamente é só fuga. Às vezes, uma das formas que nós temos também de não estar a cuidar de nós é a vitimização, que é um exagerar, é um aumentar daquilo que estamos a sentir. E esta vitimização, esta ampliação daquilo que sentimos, daquilo que são as nossas emoções, também não nos permite ir para o autocuidado, para ir para a responsabilidade pessoal, para o cuidar da parte que é de nós. Então, tanto aqui esta fuga das emoções, e procurar este entorpecimento, mas também este exagerar de tudo, este lugar de o outro é culpado pelo que eu estou a sentir, ou este contexto é o culpado do que eu estou a experienciar. Quando exageramos ou fugimos, não estamos presentes. E este mindfulness surge aqui com esta intenção de estar presente com aquilo que é, nem exagerar, nem excluir nada dessa experiência, nem querer pará-la, nem querer apressá-la, apenas observar, não é? E isto é um grande desafio, sobretudo para quem não foi educado. Nos seus primeiros anos de vida, não teve um adulto responsável por si com estas capacidades, não é? Sim, pronto, e é curioso esta presença, não é, consciente, ou eu estar realmente presente, também se calhar é aquilo que mais nos pode ajudar a perceber a distinção do que é, do que é que ir para um entorpecimento ou para a indulgência, não é? Que é quando eu estou constantemente à procura de distratores, não é? Quando eu me estou distraída. Claro que isto é um conselho, não é? Uma estratégia que muita gente refere Uhum, amigos também, não é? Quando nós estamos com alguma, com alguma situação menos positiva, não é? Na vida, uhum, é comum dizer, mas vai fazer alguma coisa, distrai-te, não é? uhum. Não penses Não nisso. penses nisso, faz coisas que gostes, etc. Uhum. E, e ok, fazer coisas que eu gosto também é uma forma de autocuidado. Eu tenho é que tentar perceber se. E está tudo certo se eu for para esse lugar porque quero, porque estou a escolher. Eu neste momento então quero realmente distrair-me. Mas quando fazemos isto como uma, não é? Como uma fuga, como uma Uhum. prática para não pensar ou para não me confrontar com aquilo que me está, pronto, que me está a acontecer e com Sim, aquilo que eu estou a sentir. sim, é como se o autocuidado ele olhasse de frente para a dor e este movimento de autocompaixão olhasse de frente para a dor e trouxesse esta resposta de cuidado, esta resposta de isto é vulnerável, é uma coisa sensível e eu vou cuidar de como estou. E este cuidado pode sim passar por estratégias de não pensar, de distrair, mas a intenção não é evitar, não é abandonar esta sensação de dor, mas é cuidar dela. Sim. Ent- Posso dar um exemplo? Podes, claro. Eu, não é, na semana passada, por exemplo, tirei uns dias, porque costumo tirar sempre. Este mês de setembro foi já estamos em outubro, mas pronto, o mês de setembro foi um mês muito complicado para mim. E no primeiro dia que eu tive realmente então de férias, tinha algumas coisas para fazer, mas aquilo que me apetecia e que eu estava a sentir mesmo necessidade era de me deitar no sofá
e não fazer nada. Pronto, estar só ali. Uhum, uhum, E eu tive nesta de, mas tu tens coisas para fazer, até era bom que assim também te distraías e acabavas e te sentias-te produtiva, mas no outro lado era mesmo um sentir de sem energia, ou seja, eu estava uhum, mesmo, não, mas o que eu preciso mesmo é de ir para o sofá e depois de ir para o sofá eu vou conseguir de estar um tempo lá hum, e por exemplo, permiti-me isso. uhum, Permiti-me, uhum, não vou deixar as coisas pendentes, podia fazer, mas posso fazer num outro momento, porque uhum, agora realmente o que eu preciso é. Mas às vezes uhum. é difícil, não é? Perceber se eu estava a fazer aquilo para. Eu acho que parece difícil. Ou seja, antes deste episódio podia parecer difícil. Depois deste episódio, eu acho que não vai ser difícil para as pessoas se distinguirem isso, que é porque aqui entra um fator muito importante, que é a frequência com que recorremos a isso. Uhum, Uma coisa é se eu faço isso uma vez por mês, uma vez de vez em quando, como pá, eu estou sem energia. O que me apetece mesmo hoje é ficar a nutrir-me e não fazer tarefas para me sentir produtiva. É eu relaxar, é eu não ter que pensar, é eu, ok, eu preciso de um respiro, de uma pausa. Ok, eu fiz isso um dia do mês. Outra coisa é se a pessoa está assim há uma semana, está em home office, uhum, está assim há isso. uma semana e não consegue, cada vez que precisa de começar, iniciar algo, o primeiro movimento é o de sentar no sofá e ficar a fazer scroll no telemóvel ou a ver alguma coisa na televisão e já não se consegue levantar do sofá o resto do dia. Então, a frequência com que fazemos, a intensidade com que o fazemos também, não é? Porque depois isto tem uma escala. Quando algo já não está a ser saudável para nós vamos querer mais daquilo. Imagina, alguém que recorre ao sofá e à televisão com frequência para a pausa, de repente isso já não vai ser suficiente. Então vai ter que juntar comida, ou então vai ter que juntar telemóvel enquanto está a ver televisão, e depois vai ter que juntar telemóvel, televisão e comida, e vai havendo mais níveis, não é, de Ok. intensidade. Uhum, Então a frequência, a intensidade são tudo fatores que nos ajudam aqui a distinguir algo do que é saudável do que não está a ser saudável para nós, do que não está a ser bom para nós. Uh, Aqui o mais, não é? Quando o botão do mais começa a estar gasto, quando estamos a carregar muito mais, 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 mais naquilo, é um sinal que já algo já não está a ser bom para nós. Então eu acho que esta pode ser uma grande pista, não é? Para esta uhum, autoinvestigação, a autodescoberta é como é que eu estou, e às vezes quer-te mais do que aquilo que estamos a sentir. Porque imagina alguém que teve uma. Não quer dizer que temos que negligenciar o que sentimos, mas imagina alguém que teve uma educação muito de produtividade, de não pode estar quieta, de não poder estar parado, não poder ser apanhada a ser improdutiva. Sabes aquele susto que temos quando estamos sentadas e relaxadas e alguém chega e nós rapidamente fazemos de conta que está. É o medo de uhum. ser apanhada a ser improdutiva. Então. Alguém que foi educado assim pode sim sentir culpa ao permitir-se a pequenos momentos de não fazer nada ou dias de não fazer nada. Mas essa culpa, ela é uma culpa genuína de quem se está a prejudicar num movimento de autodestruição, ou ela vem de crenças que foram instaladas e que limitam o permitir-se desfrutar de descanso. Não é? Então, às vezes o sentir pode não estar aqui muito afinado, porque o sentir não vem só do nosso comportamento, ele também vem dos nossos pensamentos. Então, Sim. pensamentos, emoções e comportamentos estão aqui muito conectados. Então, nem sempre o que eu estou a sentir é só pelo que eu fiz ou pelo que aconteceu, às vezes também é pelo que eu pensei, não é? Ou pelo que eu penso, ou pelo que eu acredito. Então, mais do que ir para essa análise emotiva, que é importante, não estou a tirá-la de lugar, mas é também para esta análise quantitativa, quantas vezes eu recorro a isto, e qualitativa, que é com que intensidade isto já está presente na minha vida, não é? E isto faz toda a diferença. É o mesmo que Uhum. tu comeres chocolate um quadradinho por dia ou
uma tira todos os fins de semana ou comeres uma tableta ou duas todos os dias, não é? Então, Uhum. esta frequência e esta intensidade podem realmente aqui ser réguas. Sim. Réguas. Sim, ser um ponto que as pessoas consigam perceber, não é? Melhor o balizar aqui Sim, o que é que pode ou não isso. pode. Também é importante falarmos, não é? Que muitas vezes um verdadeiro autocuidado não é só fazer coisas que eu gosto e coisas que boas, não é? Boas, Hum. entra. Não é só, não Saborosas, é? gostosas, Sim, que sabem porque bem, que são prazerosas no momento. sim, não é só isso, não é? Porque, Uhum. por exemplo, eu ter algo que eu gostava de partilhar com alguém, mas que sei que é difícil, Uhum. mas que eu com esta partilha vou ao encontro das minhas necessidades ou dos meus limites, esta conversa difícil, por exemplo, pode ser um Uhum. verdadeiro autocuidado. Eu adiar ou fugir a esta conversa também é uma forma de indulgência, não é? Uhum. Apesar de ser uma coisa difícil, de não ser algo que me vai dar prazer, não é? Mas o facto de eu adiar esta conversa, não estou a cuidar de mim, porque não estou a ir ao encontro, não é? Por exemplo, Uhum. das Sim. minhas necessidades, não é? Uhum. Sim. Essa é, aliás, isso que tu trouxeste é precisamente uma das distinções que nós utilizamos para perceber se esse comportamento que a pessoa está a descrever é um gesto de autocuidado para consigo, de responsabilidade pessoal, ou é uma negligência, não é? Ou é um comportamento de indulgência. A pessoa está, hum, a ir aqui para este lugar de incorrer em comportamentos que não são bons para si. E uma das distinções é precisamente essa, que é, normalmente, as coisas que são muito indulgentes ou aquela indulgência são coisas que no momento sabem sempre muito bem, mas que, e atenção ao mas, Uhum. têm consequências, hum, que não são benéficas, não é? Portanto, que vão prejudicar a nossa integridade e o nosso bem-estar e a nossa saúde a médio e longo prazo, se continuarem a ser feitas de maneira consistente. Sim, sim, Então, e porquê é que este mas tem consequências é importante? Porque há coisas que são prazerosas no momento, sei lá, ir para uma esplanada, a ver um pôr do sol, pá, mas que não têm consequências a médio e longo prazo no na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa integridade, se nós as fizermos de maneira consistente. Pelo contrário. Então entra aqui também esta diferença entre prazer momentâneo saudável e e prazer que é autocuidado e que pode ser e que autocuidado pode ser e que este prazer prazer momentâneo. momentâneo que, se feito de forma consistente e recorrente, traz estes malefícios, estas, esta destruição da nossa integridade e da nossa saúde e bem-estar a médio e longo prazo. E esta distinção versus o autocuidado, que normalmente são coisas que não nos apetece agora, que muitas vezes até são estressantes ou difíceis ou dolorosas no momento, mas que têm recompensas a médio e longo prazo, que logo a seguir, muitas vezes, há aqui uma sensação de bem-estar, por exemplo, praticar exercício. É horrível aquele movimento de nos termos que ir até lá, mas depois de lá estar e depois do treino sentimos-nos bem, não Sim, é? Ou, por exemplo, estar a sentar e meditar, não é? Às vezes é uma experiência super estressante ou desconfortável, porque a mente não para quieta, não nos conseguimos concentrar, estamos hiperestimulados. Mas se formos consistentes naquilo, esse desconforto, ele vai cada vez mais acalmando, atenuando, e nós vamos ter a capacidade de colher muitos benefícios desse desconforto ou desse momento que inicialmente até era uma fonte de stress, não é? sim. O procurar, por exemplo, acompanhamento, não é? Não Por é? exemplo. O trabalhar alguma coisa O que. trabalho terapêutico? Sim, o trabalho terapêutico, porque eu sei que quando vou para as consultas são sempre momentos que me podem confrontar com coisas não é? Que mexem comigo, mas que sei que naquele momento vai ser doloroso, o que pode ser, Uhum, mas que depois vou, não é? Retirar dali mais uhum, benefícios para a minha vida, não é? Para o meu dia a dia. Portanto, vai-me permitir ter outra.
Uhum. outro posicionamento na vida também, não é? Sem dúvida. Hum, o dizer que não, muitas vezes, não é? Porque quando alguém me pede alguma coisa e eu não quero, não é? Sinto que não quero, ou vai. Uhum, uhum, O dizer pode ser desconfortável, é um momento que pode ser, não é? Porque nós estamos habituados a uhum, corresponder às expectativas das pessoas, ou agradar, não é? E uhum, isto, lá está, no momento pode ser desagradável, mas futuramente ou em situações que possam uhum. acontecer já a longo prazo já é mais fácil, não é? Torna-se Ou mais até para fácil. distinguir uma relação saudável de outra que não é, que é uma relação saudável, a pessoa, por muito que não goste de ouvir algo sobre um limite teu, ela vai querer sempre ter essa conversa difícil contigo. Porque num relacionamento saudável eu quero conhecer e saber o que incomoda o outro. Precisamente para eu não voltar aí, não é? Para não esta relação a 2 ser cuidada, ir sendo podada, ir sendo, assim, nutrida com coisas que nos fazem bem mutuamente e não com coisas que nos agridem, não é? Essa distinção é super importante, que é nem todo o autocuidado é fofinho, nem todo o autocuidado é sobre skincare, massagens, fazer as unhas, que eu adoro, mas nem todo o Sim, autocuidado é sobre isso. E eu já fui um bocadinho crítica, sabes? Até lembro-me de usar esta expressão, o autocuidado real, não é? Como se houvesse um autocuidado moralmente superior é outro. ao outro, não é? Eu acho que tudo é autocuidado e não há um maior ou melhor que o outro. Às vezes é muito terapêutico ir fazer as unhas, às vezes é muito terapêutico ir ao cabeleireiro. A questão é quando tu tens poucas estratégias de autocuidado, quando só tens uma ou duas e aquelas são as únicas a que tu recorres, por muito boas que elas sejam, também há aqui um problema de não estares, a conectar-te e a cuidar dessa dor. Porque cada coisa, o teu corpo físico pede um tipo de cuidado, a tua mente, as tuas emoções pede outro, o teu espírito pede outro. Então, esta diversidade de autocuidado, tu teres várias formas de cuidar de ti, é mesmo muito importante. E quando ficamos só pelas unhas, pelo cabelo, pelas massagens e não temos outras, são coisas à superfície do nosso corpo físico, da nossa aparência, que muitas vezes não chegam até ao autocuidado emocional e mental que é necessário e também não chegam ao espírito, não é? Então há aqui esta necessidade de expandirmos o nosso autocuidado para o todo que somos, não é? Sim, De ter sim, de abrangermos aqui Uhum. atividades ou momentos, não é? Que consigam ir satisfazer estas várias necessidades, não é? Mais físicas, mais emocionais e Emocionais, mentais, espirituais. mais espirituais e, e conseguir fazer este discernimento, não é? De perceber o que é que eu faço para me ajudar a nutrir a este nível, a estes três níveis, pelo menos, não é? Porque lá está, há coisas que já fomos falando aqui também nas nossas conversas que nós fazemos e que satisfazem várias necessidades. Portanto, eu sei que caminhar satisfaz as minhas necessidades físicas, satisfaz as minhas necessidades espirituais. Se eu for caminhar com uma amiga, satisfaz as minhas necessidades, ou se eu realmente tiver a precisar de ir sozinha, mais emocionais. Portanto, nós às vezes também complicamos, não é? No sentido de achamos, ui, tanta coisa e eu vou ter que estar à procura de fazer tantas coisas. Não, às vezes uma coisa, não é, permite-me chegar a muitas, a nutrir-me de várias formas. Um, e eu ter noção, e claro, às vezes é importante eu saber aonde é que eu realmente vou buscar esta energia, ou, não é? Uh, Sem estar a sentir essa necessidade, não é? Conseguir fazer essa leitura, não necessariamente no momento em que eu esteja a precisar, porque no momento em que eu estou a precisar, se calhar é mais fácil eu ir para a indulgência, não é? Se calhar é mais Uhum. fácil eu procurar. Se Agora, estivermos em piloto automático, sim, porque quem está a tomar as decisões nesse momento, quando estamos em piloto automático, não é o nosso córtex pré-frontal, é a nossa amígdala.
E a nossa amígdala, sendo uma parte mais primitiva do nosso cérebro e mais baseada na emoção, vai muito mais para a fuga, ou para o evitamento, ou para o evitar, não é? Ou para o congelamento, para a paralisação, para a procrastinação, porque são as respostas já conhecidas na infância, nos primeiros anos de formação, que garantem a sobrevivência. A partir do momento que nós conseguimos recuperar aqui o nosso córtex pré-frontal, portanto, a nossa parte mais racional do cérebro, consegue fazer escolhas mais conscientes, que tem consciência das consequências a médio e longo prazo, ganhamos aqui um novo espaço de fazer outras escolhas, não é? De sair dessa indulgência ou desse entorpecimento imediato e fazer escolhas que nos permitam ir para um lugar de real cuidado, não é? De maior responsabilidade pessoal. É inevitável, eu diria, até esta indulgência e este evitamento numa fase inicial. Ele é inevitável, mais tarde ou mais cedo, numa ou noutra circunstância, ele pode e até quase certeza vai surgir. Mas a partir do momento em que nós recuperamos aqui a parte mais racional do nosso cérebro, e se tivermos esse conhecimento e essa informação, podemos sim escolher fazer diferente. E também quando as nossas emoções estão aqui, a ser processadas pelo hipocampo, que é outra parte do nosso cérebro, que permite fazer conexões, com experiências passadas, que é quanto mais nós vamos praticando o autocuidado consciente, mais essa se torna uma resposta também automática, uh, depois de muita repetição, não é? Nesses momentos de crise. Não é? Então já vai haver coisas que nós até podemos ir para a indulgência, mas já com um certo discernimento de que aquilo tem hora, para acabar, sabes? Sim, E é uma sim, porque lá exceção, é está. uma situação excepcional, digamos assim. Lá está, a mesma coisa pode servir para a mesma Uhum. atividade pode servir para as duas, Para o ai, autocuidado direções. e para a indulgência, Isso, exatamente. Sim, sim, porque sim. o que depende aqui é mesmo o que é que eu, qual é que é a minha base, a minha intenção a fazer aquilo. Eu Uhum, estou uhum. realmente para me nutrir ou estou para fugir, não é? Ou estou para me distrair ou para não pensar. Sim. E E- esta pergunta é que pode também ajudar a fazer a distinção. Se eu estou a fazer, ok, se eu estou aí para o sofá, por exemplo, vamos pegar no mesmo exemplo, uhum. para me nutrir, porque eu estou mesmo a precisar descansar e é que naquele momento é aquilo que eu preciso, ou para me distrair e para não estar a pensar e para. Ou, ou até, Cat, por exemplo, agora aqui importa talvez explorarmos um bocadinho o que é a indulgência, o que é esta sensação de evitar, a emoção ou de fugir dela, não é? É aquilo que nós fazemos para anestesiar a nossa dor, para nos distrairmos da nossa realidade tal como ela é, para não sentir aquilo que está a ser difícil para nós. Então é muito típico em momentos de grande stress, não é? Então muitas vezes nós temos assim umas grandes fugas, digamos assim, já mapeadas, já conhecidas pela ciência e estudadas, que normalmente é álcool em excesso. Aqui o excesso, não é? A quantidade, a frequência, a intensidade com que se faz isso é muito importante. As compras online por impulso, e eu digo online porque hoje em dia é muito evidente, é muito difícil tu saíres de casa por impulso, ires para um centro comercial por impulso, andares de loja em loja por impulso e pegares em roupas por impulso, não é? É preciso tantas etapas e tanto movimento que tu em algum momento recuperas o bom senso, recuperas o córtex pré-frontal. Mas a compra online, ainda por cima das lojas que já têm o nosso cartão de crédito associado, são um grande perigo. Uhum. Muitas vezes Sim. aquilo é tão rápido e tão instantâneo que não te dá tempo para pensar. Está tudo tão automatizado que quando tu estás no piloto automático, reforça esse compras online. Pronto. As séries em binge watching, não é? Estar ali, não conseguir parar de ver a série, não conseguir parar um episódio, ter que sempre ver dois, nunca só um. Então, tudo aquilo que nós temos dificuldade em parar, em ter algum tipo de autocontrole sobre, já é um alertazinho, não é? Então, mas álcool,
compras online, ecrã, e aqui o ecrã entra, sim, a televisão, mas cada vez mais entra ah, O telemóvel, os telemóveis, as telas, sim, cada vez mais entra isso, estarmos ali no scroll infinito, estarmos nas muitas nas, aplicações, nas redes, nos vídeos curtos, etc. sim, exatamente. Então, a indulgência, o evitar ou a fuga a procrastinação vem deste lugar de não vou cuidar de como eu estou, não vou cuidar de mim na fase em que estou a passar, eu vou procurar aqui um atalho, uma distração, vou evitar ao máximo lidar com o desconforto, porque acho que é a única forma que eu tenho de sobreviver àquilo, né? E há aqui agora um perigo muito importante, que é o problema, às vezes, não são estes vícios com cara de vício, não é? Nós sabemos que pornografia vicia, nós sabemos que o álcool vicia, o tabaco vicia. Hoje em dia temos cada vez mais o entendimento que o açúcar vicia, a comida é um grande vício, sobretudo aquela comida mais indulgente, mais palatável, não é? Mais a comida que pedimos por Uber Eats, por aplicativo, Sim. não é? Então, a comida o pedir delivery, tudo o que seja em pacotes, né? Nós sabemos que é um comer, hum, que pode gerar essa adição. Cada vez estamos mais conscientes disso. Mas há vícios que ainda não têm cara de vício para nós. Sobretudo para nós adultos, sabes? Por exemplo, nós já falamos muito do perigo dos telemóveis para crianças, para bebés e para adolescentes, mas ainda não chegamos aos adultos. E é aí que começa. Nós não Uhum. podemos ir para os bebés, não podemos ir para. Quer dizer, poder podemos, mas vai ser. Os bebés, as crianças, os adolescentes estão a crescer num ambiente que nós adultos estamos a criar. Então temos que ser nós adultos também a reconhecer os vícios com cara de vício. Quando nós já vamos com o telemóvel como se fosse um órgão nosso, para todo o lado, vamos para a casa de banho, o telemóvel vai connosco. Já não conseguimos fazer xixi ou fazer o número 2 sem estar com o telemóvel na mão. Ou há pessoas que até a tomar banho estão a ouvir um podcast ou estão a tomar banho a ouvir alguma coisa no telemóvel. Ou vamos para a cozinha, já não conseguimos cozinhar sem estar a ver qualquer coisa. Estamos na pausa do trabalho, estamos à espera, estamos a conduzir, não é? Ou seja, quando o telemóvel, vamos para a cama, o telemóvel vai connosco, acordamos, o telemóvel é a primeira coisa que ainda nem viramos para o lado e dissemos bom dia, ainda nem nos levantámos, olhámos ao espelho e dissemos bom dia, mas já pegámos no telemóvel e já vimos alguma notificação. Então, quando o telemóvel se torna a nossa prioridade, ah, isto já é um vício. E nós temos muitos adultos viciados no telemóvel, viciados em tela, viciados em redes sociais, viciados em jogos, viciados, porque o telemóvel um entretém sem fim. Sim, é um Sem veículo muito fim. fácil. E que está à mão. Repara que tu já tens isso, e nós já temos isso tão incorporado, que nós não dizemos o meu telemóvel está sem bateria, nós dizemos eu estou sem bateria, Ah, uhum. não é? Fiquei sem bateria. Não, não foste tu, foi o telemóvel. O telemóvel não é parte de ti. Mas olha como nós, até na nossa linguagem, já incorporamos isto. Uhum. E isto pode parecer engraçado, mas isto é muito sério. Então, o perigo às vezes não está só nestes vícios que são óbvios, o álcool, as substâncias químicas, a pornografia, o comer, porque a televisão, as telas, não é? Os ecrãs, cada vez mais nós estamos conscientes destes primeiros quatro, não é? Já toda a gente sabe que o álcool tem que se ter cuidado, o tabaco tem que se ter cuidado, toda a gente já sabe que o açúcar, ou cada vez mais há esse entendimento que o açúcar faz mal, não é? E que há alimentos que realmente, quanto mais industrializados e processados, menos bons são para nós, mais inflamatórios são. A alimentação é mesmo muito importante porque o nosso intestino tem um grande papel, o funcionamento do nosso intestino tem um grande papel na nossa saúde mental e física. Um, mas o perigo, eu acho que ainda está neste vício que não tem cara de vício, sabes? No telemóvel. Até não ouvir podcasts. Agora contra nós vou falar, não é? Porque nós Sim, queremos chegar a mais pessoas e queremos que mais pessoas nos ouçam. Mas hoje em dia, o facto das pessoas não terem tempo sem estimulação
terem que estar sempre a todo momento ser estimuladas, é cada vez mais difícil da pessoa parar e relaxar. Então, olha, posso dizer que uma das regras que eu comecei a adotar como autocuidado, e é muito difícil, Catarina, é mesmo muito difícil para mim, é as primeiras 2 horas do dia não entrar em redes sociais, WhatsApp incluído. O WhatsApp incluído. Porque o WhatsApp hoje virou tudo, não é? Virou trabalho. Hoje a clientes não te mandam só um e-mail, mandam-te um e-mail e mandam-te uma mensagem no WhatsApp a dizer que te enviaram um e-mail, não é? A gente Sim, sim. tem o fim de semana e recebes uma mensagem, eu não sei, de um cliente, não é? Com alguma coisa a partilhar. Então nós estamos realmente com dificuldade de colocar limites nos telemóveis, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, ter momentos de respiro. Então, quando eu digo 2 horas, é porque é o tempo desde que eu acordo até que me despacho a mim, despacho os meninos, fazemos o pequeno almoço, saímos de casa, vou levá-los, e é o tempo que eu tenho antes de efetivamente começar a trabalhar. E não quer dizer que eu não possa pegar no telemóvel para pôr uma música, para no carro estar a ouvir alguma coisa, mas é o não começar logo, eh, nas redes sociais, porque este fenómeno acontece. A tecnologia não apareceu para nos tornar mais felizes, apareceu para nos tornar mais viciados, não é? E mais, quanto mais tempo passarmos ali, melhor, seja qual for o tipo de app que estejamos a usar. E se nós pararmos para pensar, este autocuidado é mesmo muito difícil, porque sabe muito bem estar ali. Sabe muito bem estar a assistir conteúdos que a gente gosta, ou que nos Sim, porque interessa os vícios são mesmo para isso, não é? São para satisfazer facilmente e rapidamente muitas das nossas necessidades. Por isso é que facilmente, a gente rapidamente. facilmente se vicia, não é? Mas, por exemplo, ter essa prática também é uma forma, lá está, de autocuidado mental também, não é? De autocuidado, Uhum. porque, e sim, quando usada como uma ferramenta de trabalho, e eu contra mim falo, efetivamente, é muito fácil, deixa-me ver agora as mensagens ou deixa-me responder, ficam coisas pendentes, não é? Por exemplo, para mim que é difícil, é um trabalho que eu tenho que estar a tentar fazer, que é, vai ficar pendente, porque eu, não é? Agora não estou não estou direcionada para ali. E isto é um trabalho exigente, não é? Pronto. É porquê? Porque eu uma vez li um post, eu acho que não cheguei a guardar, mas eu gostava de ter aguardado. Qualquer dia, com um tempinho a pesquisar no Google, ver se consigo voltar a encontrar. Mas encontrei um post de uma família que falava sobre ecrãs. E os pais estavam a contar nesse vídeo que uma das coisas que eles fizeram para trazer educação digital na casa deles foi adotar uma postura apreensiva e desconfiada em relação ao telemóvel. Por exemplo, quando os próprios adultos a pegar no telemóvel entravam naquele scroll infinito, porque pegar em telemóvel é pegar neste pensamento associativo e de mais, e de repente tu entraste num sítio e já não sabes porque é que entraste lá, porque não estavas a Não prestar era isso, atenção, não era isso que tu ias fazer, não é? Por não exemplo, às estavas, vezes pegas no telemóvel, ias fazer uma coisa e de repente já apareceu outra e já nem já te lembras do apareceu que é que outra, ias já fazer. chegou, já captou a tua atenção, já te prendeu e é feito para ser assim, não é? É Pois, feito para ser assim. Então, quando os adultos tomavam consciência que estavam nisso, tipo, mas o que é que eu vim aqui fazer? Olhavam e diziam, epá, esta cena é mesmo perigosa, estás a ver? Tipo, então adotavam esta postura de desconfiança e de suspeita em relação a isto. Pá, isto é mesmo perigoso, isto é um vício muito tramado. Temos que usar, mas temos que usar com sabedoria, porque. E eu achei aquilo tão interessante porque realmente nós precisamos de começar a ter esta postura um bocadinho mais desconfiada do digital, no sentido de, pá, é impossível não sermos presos, porque aquilo foi desenhado por neurocientistas e por uma pois, data de cenas para ser, para ser. sim, Portanto, não há como não ser. Agora, já que é, e nós vamos aproveitar os benefícios e quando nos apanharmos nos malefícios, termos esta capacidade e este autocontrole de parar. Mas esta capacidade e este autocontrole, seja com a comida, seja com as telas,
seja com qualquer das fugas que falámos aqui, do álcool, da pornografia, seja do que for, vem desta conexão connosco. Então acho que nós podemos deixar aqui algumas práticas para também trazer este check-up, né, este Sim, check-in de percebermos se estamos no autocuidado, se estamos na indulgência, se estamos a se estamos a conseguir, gerir, dominar, ou se estamos a ser completamente dominados, por ele. Então, sim. um Im pequeno check-in é, como tu já trouxeste, da intenção, não é? Queres falar sim, sobre ou isso? seja, eu perceber porque é que eu vou agir daquela forma, porque é que eu o que é que eu estou à procura com aquele comportamento, com aquela ação, não é? Portanto, se é realmente distrair-me, se é não pensar, porque eu também era como tu estavas a dizer, eu necessariamente posso ter que ir para esse lugar e está tudo bem se eu tiver consciência de, ok, eu agora é isso que preciso, daqui a um bocado penso nisso. E, não é? Ou então de fuga mesmo, não quero pensar, não quero ser confrontada. Uhum, Então, também fazer essa uhum. avaliação, vá, essa sondagem de porque é que eu estou a agir desta forma, o que é que eu estou à procura com este comportamento ou com esta ação. Estou a nutrir-me ou estou a fugir, não Ou é? estou Ou a estou a fugir. evitar. Sim, Há aqui um lugar muito importante, que é desse check-in connosco, que é, como estavas a dizer, é muito, também é saudável, às vezes nós fugirmos ou evitarmos quando não estamos com energia suficiente para agir, pronto, sim. não é? Para o que a Então, situação vai exigir, por exemplo, pronto, não é? olha, sei que tenho que escrever um relatório, pá, mas são 10 da noite e estou de rastos. Eu agora vou-me permitir relaxar, ver uma série, vou-me permitir estar a ver uma coisa que eu gosto, e amanhã, é assim, quando é consciente, eu digo sempre, ainda ontem, ainda esta semana falei disso com uma cliente. Tu podes procrastinar de forma intencional, mas tem dia e hora marcada para agires. Sim, marcar, tipo, olha, mas então, ok, naquele dia, Eu agora vou-me permitir não sim, lidar com isso, não estou com capacidade, não estou com energia, não estou com recursos, mas então, se é uma coisa mais complexa, não é uma coisa que em 1 minuto eu resolvo, ou em 2 minutos eu resolvo, ou em 5 minutos está feito, se é uma coisa que vai exigir mais de mim, é válido este adiar, é válido este evitar, mas então, dia e hora marcada para eu ir lá resolver. sim. Que foi o que eu fiz na semana passada. Foi, ok, não vou fazer hoje segunda, na quarta eu faço isto. E pronto, na quarta-feira tive Perfeito. energia para fazer. Pronto, Perfeito, respeitaste o teu ritmo, não é? E isso é autocuidado. Então, sim, por muito que pareça indulgência aquilo que tu fizeste de ficar, na verdade revelou-se autocuidado porque tu sim, depois, recuperaste aquilo que precisavas para. sim, Possivelmente lidaste com situações desgastantes, ficaste sem energia, ficaste drenada, precisaste de recuperar. Isso é muito saudável, nós termos essa consciência. Depois, este check-in também de como é que eu me vou sentir num futuro próximo em relação a isto. Que é, se eu todas as semanas for comer em frente ao ecrã à hora do almoço e depois já não conseguir voltar para o trabalho ou não praticar exercício e adiar eternamente o exercício. E se eu começo a ir regularmente e frequentemente para esse lugar, como é que daqui a 1 hora, como é que amanhã me vou sentir em relação a isto, em relação a este comportamento? Não é? Porque muitas vezes esta indulgência, quando não é uma escolha consciente, quando foi apenas uma escolha da amígdala, não é? Muitas vezes traz culpa associado. sim, é algo que me vai deixar leve, não é? Ou vai-me fazer sentir pesada, não é? Com muita tensão. Também pode Sim. ajudar a perceber, não é? Sem dúvida, está-me a trazer leveza ou está-me a Isso. trazer este peso na consciência, o peso mesmo. Ok. Depois há aqui um muito giro, que é fazer um mapa, não é? Um mapeamento interno dos nossos gatilhos, do que é que estava a acontecer quando nós fomos buscar esse momento, ou o que é que aconteceu horas ou dias antes, a que situações estivemos expostas, com que pessoas é que estivemos, ou que circunstâncias internas estávamos a lidar,
Hum, Sim, eu ganhar consciência, não é, daquilo que muitas vezes que me deixa desconfortável ou que mexe comigo, não é, que são uhum, os tais gatilhos, não é? Claro que eu vou ser sempre confrontada com novas situações que me vão gatilhar, não é? Que me vão levar aqui para esta reatividade. uhum, Mas se eu for fazendo o que tu estás a dizer, não é? Tipo, fazer, ok, deixa-me perceber então qual é que foi o que despoltou, uhum. eu vou tendo este tal mapa de coisas que eu sei Sim. que automaticamente me condicionam ou que me trazem desconforto. E são situações que eu, se calhar, a partir do momento em que tomo consciência delas e as integro, vou ter atenção, vou ter, não é, cuidado quando elas me acontecerem. Não? Uhum. E perceber também que às vezes o gatilho pode nem estar a acontecer agora. Por exemplo, quando nós estamos já frequentemente nesse estado de piloto automático e modo amígdala, já por longo tempo, às vezes não está a acontecer nada, mas nós continuamos presos emocionalmente naquilo que aconteceu ali atrás. Então, Sim, se a pessoa está a este mapa também vai perceber, então, mas não aconteceu nada para eu estar assim. Se calhar é porque já estás só viciado ou no telemóvel ou na comida e estás com dificuldade em diminuir, em recuperar o teu autocontrole. E aí, pequenas práticas de ativar o córtex pré-frontal e esta parte mais racional e sair deste modo de sobrevivência podem funcionar muito bem. Coisas que nós já fomos falando em vários episódios, não é? O respirar sim, consciente durante um minuto, não é? sim, o mesmo beber água, não é? O fazer aqui o contacto com o nosso corpo, não é? Tipo passar um creme nas mãos, por exemplo, não é? Alguma coisa Sem dúvida. que me leve para o aqui e para o agora, não é? Pode ajudar a ter esta consciência, não é? A Pedir sair uma daquele lugar. Fazer uma pequena pausa de silêncio, sem estímulos, não é? Ter um pequeno ritual de transição entre um momento e o outro, sei lá, acabei de chegar ao trabalho. Uma pequena transição, seja beber um café, seja acender uma vela, seja respirar fundo e também uma pequena pausa para sair do trabalho, não é? Seja hum, ou respirar fundo se eu vou de carro, se trabalho a partir de casa, ou fazer 10 minutos de caminhada, ir lá fora. Então, teres aqui pequenos rituais de transição ajudam-nos a reconectar com este córtex pré-frontal e a sair do modo automático. Então, no fundo, assim para fazer um resumo aqui da nossa conversa, ou também para as pessoas levarem com elas, não é? Quem nos está a ouvir. Uhum, Também aqui chamar a tal questão que nós gostamos muito, que é da autocompaixão, não é? Um, e que às vezes realmente eu ser compassiva comigo não tem necessariamente que ser a dar-me tudo aquilo que eu quero, não é? Às vezes é conseguir distinguir aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. E também, não é? O pensar no momento, não é? Ou a longo prazo e ser uma coisa que é mais continuada. Um, e isto não é fácil, não porque já falamos, não é? Às vezes há coisas que podem ser desconfortáveis, mas que são aquilo que eu preciso. uhum, Um, e também que as pessoas dar aqui uma sugestão, não é? Que é eu de identificar e perceber que gestos é que eu posso ir tendo, estes micro, não é? Estes micro atos de cuidado, de autocuidado, que eu posso ter durante a minha semana. Não que uhum, esteja a precisar, mas ter de uma forma preventiva, vá. E uhum. tentar identificar e perceber que diferença é que isto faz na minha vida, na minha rotina, Sem dúvida, não sem é? dúvida. Só dizer aqui que há uma frase que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, para fazer essa distinção entre aquilo que eu quero e me apetece e aquilo que eu preciso, não é? Eu gosto Uhum, muito porque esta frase é brilhante para descrever esse lugar, que é nem tudo o que eu quero eu posso, uhum, nem tudo o que eu posso eu devo,
e nem tudo o que eu devo, eu quero. Então, esta ideia de entre desejos e necessidades, e que o nosso autocuidado é sobre as nossas necessidades e não necessariamente sobre satisfazer os nossos desejos, Sim. é muito importante. É muito importante. Olha, acho que é uma boa finalização, não é? É uma boa reflexão para as pessoas É, levarem. Sim. também acho que sim. Obrigada, Cat. Obrigada, Andreia. Até à próxima.